Os avanços da ciência nos permitem ver, a nível microscópico e subatômico, os componentes específicos que constituem a matéria e a vida. Essa inter-relação de sentido configura tudo o que conhecemos. A pergunta evidente é, então, como se configuraram estes ajustes e relações de alta complexidade? Quando nós falamos de complexidade irredutível, nós estamos falando de sistemas que não podem ser diminuídos, não podem ser reduzidos além do que eles já estão. Então, é a questão muito aplicada, por exemplo, para órgãos de seres vivos. Você imagina um olho, o olho de um animal, de um ser humano. Esse olho tem uma complexidade irredutível. Qualquer componente funcional que você retirar deste órgão, ele não vai funcionar. Então, se você pensar, olha, a evolução é verdadeira, o olho de um ser vivo, ele evoluiu, portanto, de uma estrutura menor, mais reduzida. Então, estou falando de uma complexidade redutível. Então, estou pensando que eu posso sair de um órgão complexo e para um órgão mais simples, esse órgão evoluiu de outro mais simples, mais simples, mais simples, até chegar a um órgão completamente primitivo que nada tem a ver com este órgão atual. O problema é que se você tirar qualquer componente funcional deste olho, ele já não funciona mais. Então eu não posso reduzir. Essa é a complexidade irredutível. Os seres vivos apresentam complexidade irredutível em todos os seus níveis de organização. Desde o início da escala evolutiva, assim chamada, já se verifica uma complexidade muito grande nos seres vivos. Basta mencionar o caso do trilobita. O trilobita é famoso por ser um dos primeiros seres que aparecem nessa chamada escala evolutiva. Aparece na camada que é considerada a mais antiga, a camada do Cambriano. Antes do Cambriano, o pré-Cambriano, é um tipo de rocha que raramente apresenta fóssil, e os fósseis começam, na realidade, a surgir nesse período chamado de Cambriano. O Cambriano é interessante porque todos os seres que ali aparecem, cujos fósseis existem, são extremamente complexos. E o trilobita é o caso típico, porque seus olhos compostos, são extremamente complexos. A forma da lente do olho também é extremamente complexa. Isso mostra, então, que as coisas que existem, mesmo na mais remota antiguidade, na escala evolutiva, né, são já extremamente complexas. E a evolução sempre se baseia na tese de que do simples vai surgindo o complexo através desse processo evolutivo. Agora, quando nós olhamos para a química, no sequenciamento nós também vemos uma complexidade irredutível, porque um sequenciamento de RNA, de DNA, tem uma ordenação muito definida. Então eu posso pensar assim, e se eu reordenar essa sequência completamente a meu bel prazer, será que eu vou ter uma sequência funcional? Você vai ter uma sequência, mas a codificação de informação constante no código, ela deixa de existir. Então que você vai ter um amontoado de nucleotídeos sem qualquer informação extra. Ou seja, eu não posso reduzir também um encadeamento de nucleotídeos. Aquilo ali já é uma complexidade irredutível. E isso é uma coisa maravilhosa de ver em moléculas tão pequenas, ainda que o DNA não seja uma molécula tão pequena. Mas comparado a um órgão humano, um órgão de um animal, aquilo está nas dimensões do micro, do atômico. No átomo, a massa de um próton é 1836 vezes maior que a de um elétron. Um nêutron, por sua vez, pesa pouco mais que um próton. Essa precisão é uma diferença crucial. O famoso cientista Stephen Hawking ressalta que se essa diferença não representasse 2 vezes a massa do elétron, não seria possível obter as centenas de nuclídeos estáveis que formam os elementos que estão na base da química e biologia. Em outras palavras, bastaria uma pequena mudança na massa do próton ou o nêutron para se eliminar do universo qualquer elemento químico ou mudança química. Não haveria planetas, Sol, galáxias, eliminando assim qualquer probabilidade de vida. O ajuste subatômico é tão complexo que a massa de um próton não pode variar nem mesmo uma parte em 1000 vezes 47. Estas e outras probabilidades matemáticas
ajudam a estabelecer o conceito que o universo é, de fato, uma sintonia fina. Ninguém precisa ser um jogador profissional para entender que a probabilidade, a chance de conseguir um número 5 ao lançar um dado é 1 em 6. Mas essa probabilidade diminui drasticamente quando são considerados juntos diversos eventos improváveis. Para conseguir exatidão matemática ao se combinarem eventos improváveis, é necessário multiplicar as improbabilidades de um pelas improbabilidades de outro, e assim por diante. Então, as improbabilidades combinadas que encontramos no universo são menores e mais improváveis, o que levou ao famoso cientista britânico Sir Fred Hoyle a afirmar: uma interpretação de fatos baseada no bom senso sugere que alguma inteligência superior se intrometeu com a física, a química e a biologia, de maneira que não vale a pena falar de forças cegas agindo na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos me parecem tão convincentes que essa conclusão se impõe praticamente sem possibilidade de qualquer questionamento. A gente vê que a vida é complexa, mas não é uma mera complexidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas porque é complexo, foi formado por uma mente inteligente? Não, tem muitos processos naturais que criam coisas complexas. Mas a complexidade da vida é de um tipo muito específico, é o que a gente chama de complexidade irredutível. É uma complexidade que você não pode reduzir, é um grau altíssimo de complexidade que a gente vê na vida e que você não pode tentar reduzir essa complexidade, senão o sistema entra em colapso total. Então, se há um grau altíssimo de complexidade da vida que não pode ser reduzido, o que a gente tem que admitir em relação a isso? Que processos lentos, graduais e sucessivos, que partiram de matéria inanimada, totalmente sem estrutura e organização, não poderiam ter gerado esse tipo específico de complexidade, que é a complexidade irredutível da vida. O universo nos revela em cada detalhe finos ajustes. A matéria é altamente organizada em mais de 100 tipos de elementos que interagem para formar as coisas. Dos minerais dos planetas às moléculas altamente complexas dos organismos. Os átomos desses elementos são compostos de partículas subatômicas que, obrigatoriamente, devem ter características precisas, o que nos leva a refletir: qual é a probabilidade de tudo isso ter sido organizado pelo acaso? É muito fácil a gente entender isso quando você compara com um sistema de computador. Um sistema de computação, ele trabalha com 2 dígitos, 1 e 0. A partir desse 1 e 0, você gera toda a gama de sofisticação tecnológica que nós temos. Quando você olha o DNA, ele trabalha com um código de 4 algarismos. É muito mais complexo, é muito mais, digamos, evoluído, é muito mais sofisticado. Se para se produzir coisas com um código binário, nós necessitamos de investimento de inteligência, imagine para gerar um código de 4 dígitos. É muito mais inteligência, é muito mais sofisticação, é muito mais inteligência envolvida na produção desse tipo de código. A célula unidade básica da vida, né? Ela é simplesmente fascinante. É como se a gente tivesse um mundo à parte, extremamente complexo, extremamente elegante, extremamente fascinante. A complexidade estrutural numa célula, como ela se organiza, como é perfeito todo o processo celular, todos os seus mecanismos de correção. São tantas perguntas que a gente tem, né? Claro, nós temos muitas respostas ainda, mas a gente está ainda na ponta de um iceberg. O conhecimento que a gente precisa ainda para uma compreensão profunda de uma célula está muito, muito, muito distante do que a gente gostaria ainda. Durante os últimos 25 anos, uma tendência importante e sólida vem ganhando espaço na comunidade cosmológica. Trata-se do reconhecimento de que muitos fatores apontam para um tipo de universo feito sob medida, com todas as condições adequadas para manter a vida, pelo menos em algumas partes como a Terra. Poucos negam a natureza extremamente incomum desses parâmetros físicos,
difíceis de explicar no contexto de um mero acaso. Somente imaginando as mais desvairadas coincidências para acreditar que estes fatores, e às vezes as inter-relações extremamente precisas entre eles, simplesmente aconteceram por um golpe de sorte. Muitos veem nas evidências de ajuste fino do universo a marca de um desígnio altamente inteligente.